Então, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, agora o professor Yuri vai dar uma palestra intitulada Solutions do fluxo redutor de curvas na esfera. Lembremos que o professor Yuri fez graduação e mestrado na Universidade de Federal de Goiás, doutorado na Universidade de Brasília e atualmente pesquisa na área de geometria, tá? Então, Yuri, bem-vindo e pode ficar à vontade, tá? Muito obrigado aí pelo convite, Oscar, você e toda a comissão, e parabéns pelo evento, tá muito bom. Parabéns aí pelo... Sei o tanto trabalhoso é isso, né? Então, parabéns e obrigado. Deixa eu só... Eu vou parar aqui a apresentação, vou ter que apresentar a tela toda, tá? Porque eu vou mudar um pouco. Deixa eu... Aí. Então, como eu falei, né, vou falar sobre o Soliton Soluções do Fluxo Redutor de Curvas na Esfera, tá? Esse é um trabalho que foi desenvolvido por mim, em parceria com a professora Cat Tenenblatt, durante o meu doutorado. Então, aqui o resumo, gente. Primeiro, eu quero falar um pouco sobre o fluxo redutor de curvas, tá? Eu vou dar alguns exemplos, vou mostrar algumas soluções Solitons, caracterização e descrição dessas soluções, tá? Para começar aqui, deixa eu botar aqui. Tá precisando. Aí. Então, eu quero falar primeiro sobre o fluxo redutor de curvas, né? Uma família, a gente vai ter uma família, um parâmetro de curvas. Essa família, é uma família em uma variedade riemanniana bidimensional qualquer, né? Uma superfície de Riemann qualquer. Então, eu vou dizer que essa família, ela é uma solução para o fluxo redutor de curvas com condições iniciais x, se a derivada da deformação em relação ao tempo é igual à curvatura vezes o normal, e a deformação no instante, e a família no instante zero é a curva inicial, tá? Então, isso aqui é uma equação de evolução das curvas, tá? Aqui, K, no caso, seria a curvatura geodésica, né? Porque nós estamos trabalhando com variedades riemannianas. E, no caso, o N é o normal. E é o normal unitário de cada curva em cada instante e em cada tempo, tá? Em geral, a gente tem essa equação clássica, né? Mas ela é equivalente a você considerar só essa daqui, que é considerar só a parte normal, tá? Você pode desprezar a parte tangente da deformação, porque ela, em geral, gera só isometrias, tá? Ou seja, ela leva a curva nela mesma. Então, ela não vai desenvolver deformação. Então, nós conseguimos mostrar que essa equação, quando eu tenho uma solução dessa equação, eu consigo reparametrizar ela e voltar para uma equação daqui do fluxo, tá? E como aqui, em geral, é melhor para trabalhar, a gente considera essa equação, tá? Então, vamos considerar uma solução do fluxo, uma família, um parâmetro que satisfaz essa equação, tá? Com a condição inicial. Então, aqui o círculo, né, é um exemplo básico. Então, se eu tiver um círculo de raio R, eu posso considerar aqui, ó, a variação como sendo raiz quadrada de R ao quadrado menos 2t, cosseno de S, raiz quadrada de R ao quadrado menos 2t, seno de S. Isso aqui, a gente tem que mostrar que satisfaz a equação, né? Ou essa ou essa. Então, para mostrar isso, eu tenho aqui, eu vou derivar essa equação, né? Então, derivando isso aqui em relação a t, derivada em relação a t vai ficar menos 2 dividido pela raiz, e aí cancela os dois, termina nisso aqui, tá? Então, esse aqui é a derivada em relação a t. Aqui eu coloquei para fora o termo comum,
tá? E aí, o normal de uma... Aqui, isso aqui são círculos de raio com esse raio. Então, o normal dele é menos cosseno S menos seno S, e a curvatura é dada por 1 sobre o raio, né, que é 1 sobre esse. Então, olhando aqui, a gente calcular o produto escalar desse termo com esse, a gente tem exatamente aqui o normal, né? Que é o que nós queremos. Então, na verdade, até se você multiplicar esses dois aqui, né, o normal vezes a curvatura, é fácil ver que é exatamente igual à derivada de t em relação derivada de x em relação a t. Então, no caso, o círculo aqui, ó, a gente está contraindo ele, né? Se você for plotar essas equações, ele vai contrair num ponto. Deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Só um instante aí, pessoal. Então, aqui, começando com o círculo, né? A solução do círculo no fluxo, a solução do círculo no plano, a solução do fluxo simplesmente vai ser contrair ele, né? Diminuindo o raio dele até ele, nós falamos, colapsar. Ele vai colapsar num ponto, tá? Então, ele vai diminuindo até desaparecer, no caso. Transformar num ponto, tá? Então, esse aqui é o fluxo. Um outro exemplo, né, de solução é o Green Wrapper. Esse Green Wrapper aqui é ST menos LN de cosseno S, tá? A solução dele para o fluxo simplesmente é pegar e arrastar, né? Porque aqui você tem, aqui é a curva, né? S menos LN de cosseno S, né? Que é um gráfico. E aqui o T, que é a deformação, simplesmente eu estou somando T na segunda coordenada. Isso aí nada mais é do que transladando na direção do eixo Y, né? Então, para mostrar que isso aqui é uma solução do fluxo, né? Eu tenho que derivar. Derivada da solução em relação ao tempo vai dar 0,1, né? Derivada de S é 0, derivada de T é 1, do Ln de S, 0. Aqui nós temos que a derivada daqui dessa solução em relação a S, e aí já dá 1 tangente de T, de S, e a segunda derivada dá 0 secante, né? Derivada de 1 é 0, derivada de tangente, secante. E aí a gente consegue calcular normal, né? Usando a fórmula, essa fórmula aqui, a normal vai ser menos seno de S, cosseno S, tá? E a curvatura, substituindo essas funções aqui, né? Aqui a gente vai ter x duas linhas zero, esse termo desaparece. Então aqui vai ficar cosseno, vai ficar 1 vezes secante, dividido, aqui vai dar secante ao quadrado mais 1 mais tangente ao quadrado, dá secante ao quadrado, né? E aí, raiz quadrada fica secante ao cubo. Quando você organizar tudo, gente, vai sobrar apenas cosseno, tá? Então, a curvatura é cosseno. E é lógico, se você pegar aqui, ó, esse termo, calcular o produto, esse aqui, ó, 0,1, e calcular o produto escalar com o normal, vai dar cosseno, que é exatamente a curvatura. Só que esse aqui, você já pode ver que se eu multiplicar o normal vezes a curvatura, não dá aqui a derivada. Isso é porque é o que eu falei para vocês. Eu consigo reparametrizar isso aqui e ter uma solução para a primeira equação. Mas essa reparametrização normalmente não é simples, tá? Mas é equivalente. Então, o fluxo, deixa eu só mostrar aqui o comportamento do fluxo no plano
né, que é esse simuladorzinho, que eu gosto de brincar com ele um pouco, ele, em geral, ele pega uma curva, o fluxo, aqui eu estou fazendo no plano, a gente vai trabalhar na esfera, mas para vocês entenderem um pouco o fluxo. O fluxo, ele tende em desentortar a curva, né? Ele pega, ele vai distribuir a curvatura na curva, tá? Deixando ela homogênea. Então, em geral, as soluções, elas vão desentortar, virar um círculo e depois contrair num ponto. Então, é como se eu tivesse distribuindo a curvatura, né? Distribuir a curvatura é deixar a sua figura com a sua curva com curvatura constante. Então, o fluxo, normalmente, ele faz isso com as curvas. Ele distribui a curvatura até o objeto ficar homogêneo, né? A deformação, em geral, funciona assim. Só que, normalmente, tem algumas soluções que elas não conseguem distribuir bem. E aí cria singularidades. Essa singularidade seria singularidade do fluxo aqui, são as soluções estáveis, né, que não mexem, que é os pontos críticos, né, do nosso fluxo. No caso, seria as soluções que não mexem. No caso, seria a geodésica, né, porque os pontos fixos, os pontos, os pontos críticos, né, de um fluxo, é quando ele zera, né? Aqui, o ponto os pontos fixos é quando isso aqui é zero, né? Só que isso aqui vai ser zero quando a curvatura é zero. E curvatura geodésica zero são as geodésicas. Só que temos o outro tipo de pontos críticos, que seria os críticos a menos de isometria, né? Ou seja, são as curvas que vai mover ao longo do fluxo, só que não vai mudar a sua geometria, vai ser a mesma curva sempre, tá? Essas curvas são chamadas de soluções solitons. Então, aqui, para entender bem o comportamento do fluxo, de qualquer fluxo, você tem que entender esses pontos fixos, né? Que no caso nosso vai ser o soliton do fluxo redutor de curvas. Então, uma família, ela é um soliton, né, do fluxo redutor de curvas, se existir uma família de isometrias, onde a solução é dada por essa família composta com a curva inicial, tá? Então, eu vou ter uma família de isometrias no plano. Por exemplo, no plano seria arrastar, né? Translação e rotação. Então, eu teria uma família de rotação e translação que seria a solução do fluxo, tá? Na esfera, que é o caso que vamos estudar aqui, no caso, a esfera só tem rotação. Então, uma solução Soliton, que é o que eu quero, é uma solução, né, uma curva, onde a solução dela para o fluxo redutor de curvas vai ser você aplicar uma família de isometrias nessa curva, ou seja, você rodar essa curva. Eu quero quais curvas que comportam assim no fluxo, tá? Essa que é a nossa pergunta. Então, esse teorema aqui, ele vai me caracterizar, né? Ele vai dar uma caracterização dessas curvas. Então, eu tenho que uma curva x, ela é um sólido do fluxo redutor de curvas na esfera, né? Ou seja, a solução dele para o fluxo é simplesmente rodar. Se somente se existir um vetor não nulo no R3, onde a curvatura é dada pelo produto escalar da tangente com esse vetor fixo, tá? Onde T é o campo tangente unitário de x e cai a curvatura geodésica, tá? Então, essa aqui é a caracterização que nós temos para os solitons do fluxo redutor de curvas na esfera. Então, para demonstrar isso, o que eu fiz? Primeiro, eu tenho que provar que uma solução Soliton tem que satisfazer aquela equação, né? Porque é uma condição necessária e suficiente. Então, eu vou supor que é um Soliton e depois eu vou provar que satisfaz essa equação, tá? Então, seja x um Soliton, né, na esfera, então ele vai ser, a solução para o fluxo redutor de curvas vai ser A de t vezes x, onde A são famílias de rotação, tá?
Essa família de rotação, ela pode ser decomposta como as rotações o produto de rotações em torno de cada eixo. Então, aqui eu estou rodando em torno do eixo X, aqui eu estou rodando em torno do eixo Y, e a 3 eu estou rodando em torno do eixo 3, né? Do eixo Z. Então, em torno do eixo X, Y, Z. Então, eu tenho essas três famílias aqui. E então, o que acontece? Eu vou derivar, né, isso aqui em relação a t. Quando eu derivar esse a em relação a t, isso aqui vai ficar o produto, a derivada do primeiro vezes o segundo e o terceiro, mais a derivada do segundo vezes o primeiro e o terceiro, e assim, né, sucessivo. Quando eu calculo essas derivadas e olho no instante t igual a zero, a gente tem que a derivada, a linha de t, a linha calculada no zero, dá essa matriz aqui, ó. Vai ser dado essa matriz, tá? É uma conta simples, é derivada mesmo simples. Não, você deriva aqui derivada de cosseno, seno, derivada de seno, cosseno. E aí você usa que os que cis, is, esses termos aqui que representam a velocidade de rotação, a gente supõe que tem que ir no zero, ele é zero, né? Porque eu tenho que estar na curva inicial. Então, a minha família aqui, no instante zero, ela tem que ser a identidade. Então, fazendo isso, o cosseno aqui vai ficar seno. Então, seno de zero é zero. Aqui, o seno vira cosseno. Cosseno de zero é 1. E aí vai ficar o que se 1' multiplicando a matriz. Por isso que quando eu somar tudo, dá essa matriz aqui, bem simplificada, tá? Eu não coloquei assim passo a passo, gente, porque fica gigante. E o normal também, né, da minha curva, ela é dado por essa equação, tá? Agora eu tenho que calcular o produto interno, produto escalar desse com esse e mostrar que é igual à curvatura, né? Então, fazendo isso aí, a gente desenvolve, né? Então aqui eu multipliquei a matriz, né? Aquela matriz por, a gente multiplica aqui essa matriz por x, x1, x2, x3, né? E aí aqui eu vou organizar colocando os que cis em evidência, tá? Eu só organizei, né, essa equação aqui colocando os que cis em evidência. Quando eu coloquei isso, dentro de cada parênteses aqui, eu desenvolvi, né? E aí eu consegui juntar. Eu tenho aqui o x1' com esse, x1 com isso aqui, ó, que é x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Gente, esse ponto x1, x2, x3 é uma curva da esfera. Então, isso aqui vai ser 1 menos x1 ao quadrado, né? Porque, como é uma curva da esfera, eu tenho essa equação, x1 ao quadrado, x2, mais x2 ao quadrado, mais x3 ao quadrado é 1. E eu tenho que x1 vezes x1 linha, mais x2 vezes x2 linhas, mais x3 vezes x3 linha é zero, né? Eu derivei isso aqui, deu esse. Então, usando esses termos aqui, né, trocando eles aqui, esse termo vai cancelar com uma coisa aqui, a única... E aí, no final das contas, a gente tem que... Vai ficar que se 1' de 0, x1, mais que se 2 linhas de 0, x2, mais que se 3 linhas de 0, x3. Esse termo aqui, ele é o produto escalar, né, de x1 linha, x2 linha, x3 linhas, com que se 1, que se 2, que se 3 linhas. Esse vetor aqui eu chamei de V, ele vai ser o meu vetor fixo, né, do R3. E esse aqui é o tangente. Então eu tenho que esse produto interno é o tangente V escalar com V. Como o meu V, como isso aqui tem que ser igual à curvatura, né? Porque esse termo é igual à curvatura, pela equação lá que eu falei no começo, nós temos que realmente vale a equação, né? Que se é um sólido, então o tangente da curva com V tem que ser igual à curvatura, tá?
Agora, para a recíproca, eu vou supor que eu tenho uma curva, né, PCA, que satisfaz essa equação, tá? E aí eu tenho que construir uma solução para o fluxo redutor de curvas. Então, para facilitar as ideias, para organizar, eu suponho que meu V, ele é um A vezes o E3, né? Então, eu vou supor que o meu V está na direção do E3, a menos de rotação, de movimento rígido da esfera, eu consigo colocar esse V na direção do E3, né? Eu posso fazer uma rotação aí. Fazendo isso, né? Então, essa equação ela vai ser simplificada como AX' x3' igual a K, né? A gente guarda essa equação, eu vou construir a solução para o fluxo. Como é que eu construo ela? Eu pego A de t igual a cosseno de AT, menos seno de AT, seno de AT, cosseno de AT, e aqui o 1, tá? Então, eu pego essa matriz de rotação em torno do eixo Z, né? Eu peguei a matriz de rotação em torno do eixo Z, com a velocidade de rotação constante igual a A, tá? E aí eu vou mostrar que essa matriz aqui, ela vai ser solução lá do nosso fluxo. Então, mostrando isso, a gente observa aqui que esse linha, a gente vai ter aqui, ó, que eu tenho que eu só estou pegando a minha curva e rodando, gente. Então a curvatura em cada instante de tempo vai ser a curvatura inicial. O normal em cada instante de tempo é você rodar o normal da curva inicial na mesma velocidade, com a mesma família, né? E eu tenho que derrom a derivada de x em relação a t é igual a linha de x, tá? Então, quando eu calculo o produto escalar aqui, ó, desses dois termos, o A' com a gente consegue mostrar que vai ser AX', né, x3', que é exatamente a curvatura que dá a curvatura em cada instante de tempo, tá? Os detalhes aqui eu deixo para vocês olhar no artigo, porque realmente ficaria muito exaustivo ficar derivando essas matrizes, tá? Então, aqui a gente tem a caracterização dos solitons, pessoal. Então, uma solução, né? Ela é um soliton, se somente se satisfaz essa equação. Então, eu tinha um problema que dependia de t, agora não. Eu tenho a minha curva ela só tem que satisfazer uma equação linear aí, né? Assim, linear não, mas a curvatura tem que ser dado por uma equação simples, né? Que é o tangente produto escalar com um vetor fixo. Então, agora eu vou usar esse termo aqui, vou usar essa equação para caracterizar, para descrever a minha curva, e é explicar como ela é, tá? Então, isso aí dá esse teorema gigante aqui, né? Que é o seguinte, para cada vetor V não nulo, né, vai existir uma família, um parâmetro de soluções sólitons, o fluxo redutor de curvas, que está definido para toda reta, tá? Então, as minhas curvas está definida para toda reta, e, né, como é uma rotação, a rotação também eu vou poder rodar sempre, né? Os dois fins, né, tanto no mais infinito e o menos infinito da minha curva, elas são assintóticas à mesma geodésica que é ortogonal a esse vetor fixo, tá? E entre cada dois pontos que a minha curva intercepta a geodésica, ela vai ter um único ponto crítico, que esse ponto ela tem curvatura zero, tá? Lá em cima. Então, ele é bem próximo de uma geodésica em cada um dos loops que ela vai dar, tá? Além disso, gente, vou ter o seguinte, se a norma desse vetor V, ela tiver entre 0 e 2, a minha x, ela vai interceptar infinitas vezes a geodésica lá, o equador, né? E ela vai assintotar a geodésica subindo e depois descendo, tá? Dando infinitos loops. E se a velocidade, se a norma do V for maior que 2,
Então, o meu x vai interceptar gama, né, a geodésica, no máximo um número finito de vezes, ou nem vai interceptar, tá? E cada um dos fins vão aproximando da geodésica sem se auto-interceptar. Como assim, né, professor? Com desenho fica melhor, né, gente, de entender isso. Então, tudo que eu falei lá, eu estou descrevendo essa curva aqui. Então, o que minha curva vai vir? Ela vai vir o menos infinito, ela está vindo dessa geodésica vermelha, ela vai subindo, né? E aí vai fazendo esses loops. Você pode ver que esse loop aqui, ó, ele é bem próximo de zero, a curvatura. Ou seja, aqui ele é bem próximo do círculo máximo, né? Em cada um dos picos. Então, ele vai fazendo esses laços, né? E aí, depois, ele vai subir até o ponto máximo. Daqui, ele começa a cair, né? Ele vai caindo a sua altura e volta a assintotar a mesma geodésica. Então, ele vai sair da geodésica, vem no ponto máximo, depois ele desce para a geodésica de novo, tá? Isso aqui é quando o A está entre 0 e 2. Agora, quando ele está entre 2 para frente, essa daqui, por exemplo, ela nem intercepta o equador, tá? E os dois fins dela, ela vai fazer aqui um ponto de máximo, e aí vai descer, os dois fins vai assintotar essa geodésica. Aqui tocou só uma vez, né? Aqui é o A igual a 3, ela toca só uma vez. Tem casos que vai tocar duas, tá? E aí, os dois fins assintota aqui também a mesma geodésica. Então, isso descreve todas as curvas. Eu sei como é o Soliton. A gente não consegue a equação explícita, né, dessas curvas, mas dá para descrever elas usando métodos qualitativos, que esse foi o nosso trabalho. Para fazer isso, o que eu fiz? Né? A gente tem aquela equação lá, que eu mostrei para vocês, que é a curvatura ela é igual a t vezes o v. Então, eu pego e defino tal como sendo t o E3, o ni como sendo n, que é o normal da curva com E3, e o alfa sendo x com E3, né? Que é o vetor posição, mas ele também é o normal à superfície, a esfera, tá? E aí eu vou supor aqui, né, que meu V ele é o AE3, e aí eu tenho que a minha curvatura tem que ser igual a A vezes o V. Tem que ser T vezes V. Então, ele, nessa linguagem aqui de tal, ni e alfa, ele tem que satisfazer essa equação. E aí eu olho para o triedo de Darboux. Lá no triedo de Darboux, eu calculo o produto escalar dele com E3, eu consigo esse sistema de equações diferenciais ordinárias, tá? E esse sistema de equações diferenciais ordinárias que vai me dizer como é a minha curva, tá? Então, ele que vai me dizer, dar informações, porque aqui, o alfa, ele é a função altura, então ele vai me dizer se minha curva está subindo ou descendo. Então, estudando esse sisteminha linear, que a gente conseguiu provar o formato das curvas, tá? Esse sistema linear, gente, ele dá um fluxo sobre a esfera unitária. A gente tem que o tal mais ni mais alfa, ele tem norma 1, né? Tal ni alfa tem norma 1, então ele está em cima da esfera, a solução desse sistema está em cima da esfera unitária. Então, a gente consegue estudar o retrato de fase em cima da esfera, né? Ele vai dar um retrato de fase em cima da esfera unitária. E aí, o que acontece? Isso aqui a gente olha ele como um campo, né, sobre a esfera. Eu olho o fluxo que ele dá lá, e a gente tem aqui os pontos singulares desse campo, vai ser o 0, 1, 0 e 0 menos 1 e 0, tá? Olhando tal ni gama. Então, aqui, esse aqui são os pontos singulares, né? E o alto valor e alto vetor nesses pontos vai ser esse daqui, ó, que é A mais ou menos raiz quadrada de A ao quadrado menos 4 sobre 2, tá? Então, esses aqui são os autovalores.
E aí, o que é interessante? Se tiver entre 0 e 2, a gente tem autovalores complexos. Se tiver maior que 2, esses autovalores são reais, né? Então, aqui, ó, como é menor que 2, o autovalor deu complexo, então ele vai ser aqui um espiral, né? Ele vai sair aqui desse ponto, espiralando, e vai entrar nele também em forma de espiral, tá? Agora, quando é... E aonde que você vai... Onde que nossa curva vai cortar a geodésica do Equador infinitas vezes, onde ela vai ficando dando daqueles loops, tá? Agora, quando eu estou com alto valor real, e aí ele vai sair daqui de forma suave e voltar, aonde que você vai ter, ela vai ter um número simples, né, ela vai, e aí a nossa curva tem um número simples aqui de interseção, né, vai ser poucas interseções aqui no Equador, e do Equador. Agora, quando é complexo, a gente tem esse caso, tá? Então, estudando esses retratos de fase, gente, conseguimos provar esse teorema, tá? E aí veio diversos lemas, né? Por exemplo, que x vai interceptar o gama se um ponto crítico da função altura, né? Isso aqui é um dos lemas que a gente usou para provar foi que o X ele vai tocar na geodésica, né? Desculpa, nos pontos críticos de alfa, no ponto crítico da altura, eles não ocorrem na geodésica, tá? Ele está na geodésica se somente se esse é um ponto de inflexão, tá? Ou ele não tá, ou ele vai ser um ponto de inflexão. E x de S0, ele está em cima ou no polo norte ou no polo sul, então vai ser ponto de máximo se tiver no polo norte, se for no polo sul tem que ser de mínimo, né, que é a altura mínima e altura máxima, tá? Que mais? Uhum. E aqui, né, para provar que os dois fins assintotam, a gente conseguiu realmente provar que a altura vai para zero, o alfa vai para zero, tá? No limite. Que é o caso aqui, é porque a altura aqui, ó, ela em geral vai aqui para zero, tá? Que é esses pontos. E aí é onde nós mostramos que os dois fins vão assintotar o equador. Então, assim, nós classificamos e caracterizamos, né? Nós descrevemos, né, o sóliton e caracterizamos ele. Pessoal, então é isso. Aqui tem algumas indicações, né? The Curve Sorting Flow, isso aqui para quem quer começar a estudar o fluxo, tá muito interessante esse artigo. Esse aqui é o primeiro artigo que o Gage e o Hamilton escreveu sobre o fluxo de curvatura redutor de curvas, né, onde ele chamou a equação, né, como equação de calor do fluxo. E ele mostrou que ele encolhe, né, as curvas, que é onde a gente chama de fluxo redutor de curvas, tá? Aqui também, aqui também ele mostra, né, que as curvas, que ele encolhe curvas, só que aqui esse artigo aqui já é para superfícies, e aqui é para curvas planas. E esse trabalho, e além desse trabalho aí, a Cat mais o Fábio, eles classificaram as soluções no plano hiperbólico, tá? Eu fiz na esfera, tem também já o resultado para o plano hiperbólico, para quem tem interesse, que está no archive, para quem quiser ler, tá? E o Haldson, gente, essas soluções autossimilares, elas também já foram todas classificadas no plano, que foi feita por Hudson em 2012, tá? Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar.
Espero que tenha. Pessoal, vamos abrir os microfones para agradecer ao Yuri. Obrigado. Nossa, Yuri, uma vez mais, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite, Oi? pela excelente palestra e pelo excelente mini-curso, tá? Se estiver presencialmente, em Viçosa, em breve, tá? Eu também, Pessoal, espero perguntas, o convite. dúvidas, comentários? Tá bem? Obrigado, Marcos. Então, pessoal, já que ninguém tem perguntas, dúvidas e comentários, vamos agradecer de novo ao professor Yuri. Obrigado.